Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura. No vídeo de hoje nós iremos costurar, cortar e costurar um hobby muito bonito, diferenciado, um hobby com a manga bem aberta, um hobby que com certeza você fazendo ele você vai vender muito. E lembrando que esta é uma modelagem do meu Moldes Club, uma modelagem do Moldes Club. Se você gostou, quer adquirir, o link está logo aqui abaixo para você poder adquirir, modelagem toda semana, que o Moldes Club tem modelagem nova toda semana. E também esse material belíssimo que você vai ver a professora Eliane cortando, costurando este lindo hobby, é da Malha Express. Então tem tudo, tem o link aqui abaixo para você poder acessar, e eu quero que você depois deixe o seu comentário e o que você achou da aula, tá bom? Então vamos lá para a mesa com a professora Eliane, começar cortando e depois costurando este lindo hobby. Pessoal, hoje nós vamos fazer essa linda peça. É um hobby muito bonito, todo na renda. Eu vou estar usando esse tecido aqui que é maravilhoso. Esse tecido é o Moonlight, mas você pode estar usando também o Liga Light, você pode estar usando a Liganete, você pode estar usando também a microfibra de poliéster, que também fica bom, tá certo? Então, nós vamos estar agora riscando, cortando e depois costurando a nossa peça. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma peça fácil, apesar de ser grande, mas ela é super fácil de fazer. Eu estou aqui com o tecido já aberto, o sentido do fio está aqui na horizontal, e agora eu vou posicionar aqui dessa forma para cortar. Então, todo o meu molde já está recortado e colado, então, olha só como ele está todo bonito, fácil para você recortar e colar. Então, presta bastante atenção aí na impressão, para você imprimir no tamanho certo, tá bom? E poder fazer aí o seu hobby bem bonito. Então, aqui eu tenho uma vez costas, essa aqui é as costas. Eu prefiro cortar ele assim aberto, mas você pode cortar também dobrado, se você quiser, mas principalmente nesse tecido, que ele escorrega um pouco, então é melhor cortar assim aberto, para não correr o risco de ter algum erro na hora do corte. Então, vou posicionar ele aqui, vou cortar. Então, vou riscar. Esse tamanho aqui que eu tô fazendo é o tamanho M. Então, ele é uma peça que fica um pouco maior, porque ela foi feita para dar conforto, Então, ele não vai ficar apertadinho, ele vai ficar bem larguinho. Eu tenho certeza que você vai amar fazer essa peça, tá bom? Então, vou estar riscando aqui. Esse tecido é muito bom porque ele tem um caimento super bacana. Então, eu vou estar usando a máquina overlock. E detalhe, ele é feito todo na overlock, somente o acabamento dele a gente vai fazer na máquina reta e zigue-zague, tá? Então, você pode fazer ele todo usando somente a máquina overlock. Então, aqui já está riscado. Vou reservar aqui esse molde. E já vou cortar essa peça, porque como é grande, então eu já vou riscando e cortando cada peça de uma vez, tá? Então, aqui vou
Cortar aqui tirando todo o giz. Vou chegar um pouquinho para cá, para facilitar aqui. Pronto, as costas já está cortada, vou reservar. Vou cortar, vou riscar agora a frente. Então, aqui a frente eu tenho aqui 2 vezes. A frente. Vou posicionar aqui. Então, aqui eu vou riscar uma vez e depois uma segunda vez, tá bom? Como eu falei, esse tecido ele escorrega um pouco, às vezes é difícil de cortar o tecido dobrado. Eu risquei aqui uma vez, vou emborcar o meu molde e já vou riscar aqui uma segunda vez. Então, como eu falei, esse tecido ele é um pouco escorregadio, fica um pouco mais difícil você colocar o tecido sobre o outro para cortar. Então, às vezes tem tecido que dá para você cortar um, emborcar o próprio tecido e cortar novamente, né? Mas esse aqui ele é um pouco mais difícil de fazer isso porque ele escorrega muito. Então, aqui já risquei as 2 frentes. E agora, vamos cortar.
Então, aqui já cortei uma parte. Agora eu vou cortar a outra. Então, aqui já estou terminando de cortar as duas frentes. E agora eu vou cortar as mangas. Essa manga é uma manga diferenciada. É uma manga super bonita. Eu vou virar aqui o meu tecido. Aqui. Ela tem o detalhe da renda aqui, que deixa um show. Essa manga super linda. O caimento dela, vocês vão ver. Muito bonita mesmo. Então, aqui eu tenho 2 vezes a manga. Eu vou fazer a mesma coisa, vou riscar uma vez. E depois uma segunda vez, tá bom? Então, esse hobby, o nome dele é Hobby Manga Bell, né? Que é manga sino. Bell em inglês é sino. Então, é um hobby manga de sino, porque ele tem esse formato aqui, que parece um sino, né? Nos lembra um sino, então, por isso ele tem esse nome super chique, né? Então, eu vou cortar aqui uma vez, depois nós vamos riscar e cortar ele novamente. Então, aqui já cortei uma vez. Vou reservar. E vou cortar aqui mais uma vez.
Vou estar virando aqui para pegar o sentido do fio. Então, vou riscar ele aqui novamente. Então, pessoal, é um tecido que uma peça que gasta um pouco mais de tecido, mas você vai ver que vai valer super a pena, porque esse hobby você vai poder colocar um pouco mais caro para você vender, você vai poder ganhar dinheiro com ele, né? Porque é um hobby que realmente vai ficar bem diferenciado. Então, eu tenho certeza que você vai poder lucrar aí bastante com a venda desse hobby. Vou começar aqui. Então, pronto, já cortei aqui a outra manga. E agora falta cortar a tira de amarração, que aqui é de tecido. Tá, a tira de amarração eu tenho aqui uma única tira para todos os tamanhos. Mas se de repente você achar, vou fazer o tamanho GG e acho que essa tira tá um pouco pequena, né? Esse cinto tá um pouco curto. Daí você pode aumentar um pouquinho aqui no comprimento, mas ele já tem um tamanho bom. Vocês vão ver aqui quando ficar pronto aqui no M. E se você achar necessário, né? Se você for fazer outros tamanhos, tamanho G ou tamanho GG, você pode estar aumentando aí o tamanho da tira de amarração, tá? Vou riscar aqui. Essa tira de amarração também, ela é 2 vezes. Ela é 2 vezes, porque ela vai ser costurada no lado do hobby. Então, ela foi feita assim, dividida em 2 tamanhos, tá? Mas, se de repente você quiser já dobrar e fazer ela inteira, também pode fazer, tá? Mas assim é até melhor, porque a gente aproveita mais o tecido. Então, aqui eu tenho uma vez.
tira de amarração já tá riscada. Já vou cortar. Aqui também, pessoal, você pode tá utilizando também, talvez, um tecido liso para fazer a tira de amarração. Você pode estar usando um outro tecido de uma outra cor que você achar melhor, né? Aqui depende da criatividade aí do seu tecido, né? Pode estar usando a fita de cetim, tá certo? Então, eu estou fazendo aqui com o mesmo tecido, porém, você pode também tá substituindo, tá? Nesse caso aqui, você poderia colocar uma tira de amarração com um tecido liso, né? Um tecido rosa, também ia ficar super bonito. Poderia colocar de acordo com a sua camisola. Ah, eu vou fazer uma camisola azul e vou fazer o meu hobby estampado de azul. E daí você pode fazer o cinto, talvez com o mesmo tecido da sua camisola, né? Que vai dar a criatividade de cada um, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer usando aí a sua criatividade e vai ficar lindíssimo. Então, aqui eu preciso de 2 vezes o cinto. Vou abrir aqui o tecido. Então, eu preciso aqui de 2 vezes. Vou estar riscando novamente, vou reservar aqui. Vou estar riscando aqui novamente. Então, aqui já risquei, já cortei a tira de amarração. E agora nós vamos cortar as rendas. Então, vou reservar esse molde aqui. Vou tirar aqui esse tecido. E nós vamos agora cortar as rendas.
Então, essa aqui é a renda da barra. Eu tenho aqui uma vez renda, né? Ela tá inteira. É a renda da parte da barra, da parte de baixo. Vou pegar um giz mais escuro aqui, porque o branco não vai aparecer. Vou pegar esse azul aqui. Então, aqui é o bico da renda. E a gente vai posicionando aqui bem no biquinho. E vamos riscando. Então, como eu falei, a gente vai gastar bastante renda, porque ele é todo na renda. Ele tem renda na barra, ele tem renda nas mangas, e ele tem renda em volta de todo a parte da frente dele, todo é na renda. Então, a gente vai gastar aqui um pouco de renda, mas vai valer a pena. Como ele vai ficar bonito. Então, aqui já risquei a renda da barra. Eu já vou cortar, depois riscar as outras. Então, a renda da barra já está cortada. Vou reservar. Vou cortar agora a renda da manga. Deixa eu ver se essa largura aqui vai dar. Sim. Então, vou riscar aqui a renda da manga. Então, praticamente, ela já tá na largura aqui. Só vou cortar as extremidades. Então, a renda da manga é 2 vezes. Então, eu vou cortar aqui uma vez, depois vou sobrepor e cortar outra vez. Então, a renda da manga cortada. Eu já vou trazer ela aqui. E já vou estar cortando ela aqui desse lado. Então, a renda da manga cortada. E agora, por último, nós temos a renda de toda a parte da frente. Então, essa é uma renda maior. Então, para facilitar aqui, eu vou dobrar o meu molde. Você pode fazer isso também.
na hora de você cortar. Meu molde está inteiro, mas eu vou dobrar aqui. E vou dobrar também a renda. Então, aqui eu vou dobrar a renda. Aí eu quero cortar com ele todo aberto. Pode cortar com ele todo aberto. Tá bom? Eu só vou dobrar aqui para poder facilitar para você ver, né? Então, aqui a gente dobra. Eu vou diminuir aqui para aproveitar essa ponta da renda. Vamos ver, dá para encurtar um pouco mais. Um pouquinho mais para a gente aproveitar aqui a renda. E acho que agora vai dar certo. Então, pronto, já quase ficou certo. Só mais um pouquinho. Pronto, só lembrando que a renda está desse lado, então eu preciso colocar ele assim. Então, na verdade, eu vou ter que puxar ainda um pouquinho mais aqui. Então, pronto, agora vai dar certo. Eu vou posicionar aqui e vou riscar daqui pra frente, já tá no tamanho certo, ó. Então, eu vou riscar somente aqui. Ali já está na largura da renda. Eu vou cortar aqui, vou riscar aqui a parte da frente. Pronto. A renda já está riscada. Então, pronto, a renda da frente também já está cortada. E agora, nós vamos lá para a máquina overlock, montar o nosso lindo hobby. Eu não vou abrir todas as peças aqui, pessoal, porque como ele é grande, não vai dar para vocês verem aqui direitinho. Mas então, vamos lá para a máquina, vamos costurar e logo você vai ver o resultado dessa linda peça. Então, pessoal, aqui na máquina overlock, nós vamos começar montando o nosso hobby. Eu vou começar aqui montando a tira de amarração. Vou costurar aqui, né, fechando ela aqui toda aqui na overlock. Então, sempre eu oriento para que você segure as duas pontinhas sempre aqui, tá bom? Porque como é tecido que estica, então é sempre bom a gente manter assim segurado as pontinhas, tá? Então, você segura a pontinha do seu tecido. Se for renda também é a mesma coisa, tá bom? Porque às vezes é muito comum a máquina puxar um tecido mais do que o outro, puxar a renda um pouco mais de um lado.
Então, a gente segura aqui e vai acertando, distribuindo o tecido conforme a gente vai costurando, tá? Aqui, essa tira de amarração, ela é um pouquinho grossa, um pouquinho larga, né? Pra dar um pouco mais de conforto, né? Na hora de amarrar. Mas se de repente você achar que, eu quero fazer uma tira de amarração um pouco mais estreita, pode fazer um pouco mais estreita, tá? Vai ficar bonita do mesmo jeito. E aqui agora eu vou trazer essa costura para o meio, tá bom? Porque eu não quero que essa costura fique aparecendo depois. Então, eu trago ela aqui para o meio e vou fechar aqui um lado. Vai ficar assim, tá bom? Então, eu vou reservar, depois eu vou estar desvirando essa tira. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Então, vou começar costurando aqui e já vou segurar aqui as duas pontinhas. Então, acerta aqui, segura as pontinhas e vamos costurando. Ó. Então, aqui não precisa puxar, é só acertar. Como eu falei, esse tecido é um tecido que escorrega. Então, se você for fazer esse hobby na Liganete, na Liga Light, no Moonlight, então são tecidos que é um pouco mais escorregadio. Então, vai acertando bem para ficar tudo certinho. Então, se você não tem nem a Liganete, nem a Liga Light, nem o Moonlight, mas quer fazer a sua peça e você tem aí uma microfibra de poliéster, também fica bom. Você pode estar fazendo também. Também tem um caimento que fica super bacana. Então, pronto, né? Ficou assim. Eu vou reservar essas duas peças, depois vou estar desvirando e montando. Aqui eu já tenho aqui as duas mangas e eu já vou colocar a renda nas mangas, tá? Então, aqui é a manga. Então, aqui é a renda. A gente vai costurar do lado que não tem o bico, né? O bico da renda está aqui. Aqui não tem o bico, é desse lado que nós vamos costurar. E vai ficar assim, lado direito com lado direito. Então, vou posicionar aqui dessa forma. Ó. E vou costurar. Eu gosto sempre de deixar a renda em cima. Gosto de costurar assim. Porque assim, às vezes, o tecido, a máquina empurra o tecido, porque o de baixo é um pouco mais leve. Se a renda fica embaixo. Então, eu gosto de deixar a renda em cima e o tecido embaixo. Pra mim, eu acho que facilita, né? Cada costureira tem o seu jeito de costurar, né? Então, eu prefiro costurar assim. Eu coloco a renda em cima do tecido. Aqui da mesma forma. Você vai já pegar a pontinha, já vai posicionar aqui na renda, tá bom? E você já vai segurar ele aqui. Não precisa puxar, não precisa esticar. Só posicionar e deixar a máquina puxar o tecido, tá bom?
Vamos acertando aqui direitinho. Acerta bem a renda, acerta bem o tecido. Então, aqui não precisa costurar muito na beiradinha, pode cortar um pouquinho do tecido, porque já foi feito com a margem de costura. Olha, eu sempre corto assim um pouquinho, para ter certeza de que tá costurando direitinho os dois tecidos, tá? A renda e o tecido. Porque se de repente você, vou costurar muito na beiradinha, pode ser que não pegue. Então, para ter certeza que a sua costura ficou certinha, né? Você pode costurar tirando aí um pouquinho. Então, pronto. Essa manga já está costurada. Olha que lindo. Vou reservar e vou costurar a renda na outra manga. Então, do mesmo jeito aqui. Posiciono o lado direito com o lado direito da manga. E vamos costurar assim. Eu vou começar a costurar desse lado, porque eu quero que a renda fique do lado de cima. Então, aqui comecei a costurar, já vou trazer o bico da renda, o final da renda com o final do tecido, tá bom? Porque às vezes você começar a costurar, pode acontecer de no final dar algum desencontro por causa da diferença de elasticidade. Diferença da elasticidade do tecido com a elasticidade da renda faz com que a máquina puxe um tecido mais do que o outro. Então, isso é muito comum. Às vezes você pode pensar, não deu certo, a renda ficou menor, faltou, a renda ficou maior, sobrou aqui, né? Não, esse hobby ele foi testado, essa renda, ela é o tamanho exato para sua peça ficar bonita. Então, para não acontecer, você faça isso sempre. Isso é uma dica que eu sempre dou. Vai costurar a renda com o tecido? Já segura as extremidades. E aí, durante a costura, a renda se adapta ao tecido e a elasticidade fica boa, né? Fica distribuída de forma bem certinha, bem uniforme. E aí não vai ter perigo de sobrar renda ou de faltar renda aqui no final, tá? Da sua costura. Então, pronto. As duas mangas costuradas, eu vou reservar também. E agora, nós vamos costurar a parte do ombro da frente com as costas. Aqui eu tenho as costas do meu hobby. E aqui eu tenho as duas frentes. Então, essa parte aqui é a parte da frente, eu tenho aqui a parte da manga, da cava da manga, né? E nós vamos colocar aqui lado direito com direito, a parte da frente vai ficar para dentro e essa parte vai ficar aqui pro lado de fora, que é onde nós vamos costurar a manga. Então, ele vai ficar assim, olha. Aqui ombro com ombro, aqui a manga do hobby, tá certo? Então, nós vamos costurar aqui somente o ombro. Então, aqui já costurei um ombro, vou costurar o outro.
Vamos costurar aqui o outro ombro. Então, os dois ombros já costurados, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos costurar agora as mangas. Então, nós vamos colocar as mangas aqui. Essa manga, não precisa você se preocupar muito aqui, porque ela, né, ela vai ser fechada depois. Nós vamos colocar ela aberta. E ela tem o lado da frente e o lado das costas, como todas as mangas, tá certo? Então, olha aqui. Você vai juntar ela aqui e vai perceber o lado que é a frente e o lado que é das costas, tá? Então, aqui a parte da frente, ela tem esse recorte um pouquinho menor. Então, como essa aqui é a parte da frente, ó, eu sei que esse lado aqui é a parte da frente, eu vou posicionar ele aqui no meu hobby na parte da frente, tá? Ó. Essa aqui é a parte da frente. Então, eu vou posicionar a parte da frente do meu hobby aqui, na parte da frente, tá? Porque se você colocar a parte da frente com as costas, vai ficar diferente, não vai ficar bom. Então, ele vai ser colocado aqui dessa forma, tá? Direito com direito. E nós vamos costurar. Então, do mesmo jeito, comecei a costurar, eu já pego aqui, ó, já pego o final da cava, já pego aqui o final. Já pego aqui o final da manga, tá? Então, peguei aqui, pronto. Aí, eu vou distribuir a minha manga aqui, certo? Ó. Então, eu vou distribuir a minha manga aqui, tá? Então, distribuir aqui, eu posso soltar, vou segurar somente aqui no meio e vou costurar essa primeira parte. Aí, pego aqui novamente a parte que eu soltei, vou segurar aqui novamente as pontinhas e vou costurar aqui o restante, né, do que ficou. Vamos acertar aqui bem o tecido. Esse tecido, ele enrola um pouquinho, então a gente tem que estar costurando aos poucos e desenrolando as beiradinhas. Vou segurar aqui, acertar aqui de novo. E vamos terminar aqui a nossa costura. Vamos ver se pegou todas as partes, se não ficou nada fora. Tudo direitinho. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, com a outra manga. Então, eu vou abrir aqui, tem a parte da frente e a parte das costas. Então, agora não preciso me preocupar, porque eu já cortei e sei que se eu coloquei a outra manga certa, essa daqui também está certa. Então, basta colocar aqui, direito com direito. Aqui ela tá do lado avesso, né? Então, na verdade, eu vou ter que virar ela aqui. Então, vou colocar aqui direito com direito. E vou costurar. Então, pego aqui o início da cava com
o iniciozinho aqui da manga. Então, vou fazer a mesma coisa, vou começar aqui a costura e já vou pegar aqui as duas pontinhas e já vou encontrar. Então, já encontrei as pontinhas, vou distribuir a minha manga. Distribuir, vou segurar e vou costurar essa primeira parte aqui. Agora eu posso soltar, pego novamente. Ah, o tecido plano eu posso vir costurando tranquilo, que não vai dar erro no final. É verdade, mas com a malha não é assim. Com a malha, se você não fizer desse jeito, você corre muito risco de achar que o seu molde sempre vai ter problema. E não é o problema do molde, é porque a malha, ela estica, né? Então, quando a gente vai costurar, é muito normal que um lado estique um pouquinho. A própria máquina faz isso, né? Às vezes ela empurra um pouquinho o tecido de cima, né? Tem tecido que é um pouquinho mais difícil de cortar, então a faquinha aqui da nossa máquina às vezes fica com dificuldade de cortar, então por isso ela empurra um pouquinho o tecido. Então fazendo isso, ó, é o jeito que não dá erro, tá? Pronto, costura perfeita, tudo certinho, nada fora. Então agora nós vamos fechar aqui a lateral do nosso hobby e já vamos fechar também a manga. Então, aqui eu vou colocar aqui direito com direito. Ó, que a gente já fecha tudo de uma vez. Já fecha a manga e fecha aqui a lateral do hobby, ó. Vou mostrar aqui. Aqui a lateral toda, né? Vou fechar toda até aqui a manga, tá? Então, aqui a gente fecha tudo de uma vez. Eu vou começar fechando aqui na parte de baixo. Posso começar fechando pela manga também? Pode, não tem problema, tá? Contanto que você acerte bem a renda lá no final, no início. E aqui eu vou acertar no final. Acertando aqui, a gente já acerta aqui as duas costuras. Já encontra aqui as costuras, tá bom? Uma para um lado, outra para o outro. Segura. Acerta os tecidos. E costura. Ó, deu certinho, nem um tecido passando, nem um tecido sobrando. E aqui eu sempre gosto de, quando é costura assim, eu seguro com a pinça para fazer ficar o mais perfeito possível. Sei que às vezes vai dar um desencontrozinho de costura, né? Mas fazendo isso, o risco de ter esse desencontro vai ser um pouco menor, né? Então a gente diminui aí o risco segurando aqui. Então aqui agora é importante também que a gente faça com que essas pontinhas fiquem bem bonitinha, bem certinha, tá bom? Como tem bico, né, da renda, então é importante que o bico da renda fique bonitinho. Então aqui a gente segura também, coloca a costura uma para um lado, a outra para o outro, para ficar mais certo. Eu vou deixar essa costura para baixo, essa outra eu vou deixar ela para cima. Vamos encontrar bem. E essa pontinha da renda vai ficar bonitinha, tá?
vou segurar aqui com a pinça. E aqui também a gente acerta bem aqui a pontinha da renda, ó. E vamos fazer essa pontinha ficar bem bonitinha. Então, é importante que, olha, é importante que se a sua renda tem bico, que você tente fazer os biquinhos bater, tá? Meu aqui não bateu tão certinho, ainda ficou um pouquinho desencontradinho aqui, coisinha mínima, né? Mas é importante que o biquinho fique bem encontradinho, olha, pra ficar bem bonitinho. Aqui, tá vendo? Ficou perfeito o encontro da renda. E agora a gente vai fechar o outro lado, do mesmo jeito. Então, vou pegar aqui novamente do mesmo jeito, eu gosto de pegar da parte da barra. Pronto, encontramos aqui as barrinhas. Comecei a costurar, já venho aqui para a costura da manga. Já vou encontrar aqui a costura com costura e vou segurando aqui. Então, aqui a gente não puxa o tecido, tá bom? A gente não estica o tecido. A gente deixa que a máquina puxa a quantidade que ela quiser puxar. Então, a gente não segura o tecido e nem puxa o tecido, tá bom? Ó, ele tem elastano, mas a gente não puxa pra segurar, tá certo? A gente vai só segurando aqui e deixa a máquina puxar somente por ela mesma. Então, vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui, costurinha uma para um lado, outra para o outro. Vou segurar aqui com a pinça para ajudar, para não sair do lugar. E aqui, faço a mesma coisa. Acerta a costura. Vou segurar aqui. Pronto. Agora a gente acerta a renda. Vou tentar acertar os dois biquinhos aqui para ficar bem encontradinho. Então, essa já ficou um pouco mais certinho, né? O encontro aqui da renda ficou certinho. Aqui dá um leve desencontrozinho, normal. Quando a gente consegue fazer ficar tudo encontradozinho, é uma sorte, né? Então, nosso hobby já está quase pronto, quase finalizado, né? Olha só que lindo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a renda da barra, tá? Então, agora nós vamos colocar a renda, primeiramente, da barra. E depois a renda da parte aqui da gola até embaixo, tá? Então, essa renda vai vir aqui na barra primeiro. Ah, posso colocar essa outra renda primeiro? Não. Tem que seguir essa ordem aqui, porque senão não vai ficar bonito o seu acabamento, tá? Então, vou colocar aqui. Ó, direito com direito, direito da renda com direito do tecido, tá bom?
E vamos começar aqui. Então, aqui, pessoal, eu faço a mesma coisa, tá? Às vezes, a renda é grande, o tecido é grande e tal. É grande, mas é o jeito que é mais seguro, tá? Então, faça a mesma coisa, ó. Já encontra aqui o finalzinho da sua renda, com o finalzinho aqui do tecido aqui na frente, tá bom? Aqui não vai dar pra você ver o que eu tô fazendo, mas eu tô esticando a renda aqui com o tecido, tá? Ó, vou esticar aqui, vou colocar aqui a renda com o tecido. Pronto, agora eu posso voltar e vou aos poucos distribuindo aqui, tá? Ó, sem puxar, sem esticar a renda, sem esticar tecido. Somente colocando aqui e deixando a máquina fazer o trabalho dela, tá? Tá, por que que eu seguro aqui? Porque eu vou olhando, à medida que eu vou costurando, eu vou olhando. Tá puxando um mais do que o outro? Não tá puxando? Tá ok? Tá tranquilo? Porque se tiver um puxando um pouquinho mais, dá pra eu meio que consertar até chegar ao final da costura, né? Ou puxar um pouquinho a renda, ou soltar um pouquinho, tá bom? Então, aqui a gente vai fazendo de forma que o final da nossa costura fique tudo certinho, tá bom? Aqui não estou puxando nada, não estou esticando nada, apenas só acertando, ó. Já percebi que vai dar perfeitamente, vai estar certinho, nada vai sobrar e nada vai faltar, tá? Ó. Então, pronto, tecido da barra colocado já com a renda, tudo certinho. Vamos agora colocar a renda da gola e da parte da frente, que é uma renda única. Essa aqui é a que dá um pouquinho mais de trabalho, tá, pessoal, pra gente estar fazendo. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar aí a sua renda, vai medir o meio dela bem certinho, ó, tá bom? Vai pegar aqui, vai medir aqui o meio da sua renda. E vai colocar aqui no meio aqui das suas costas, tá? Tem aqui as costas, né? Então, eu vou medir aqui, eu vou pegar aqui o meio das costas, tá bom? E vou colocar aqui a renda no meio aqui das costas. Por que que a gente faz isso? Porque aí eu vou ter certeza que eu vou distribuir a renda no tamanho exato para os dois lados, tá? Que não vai ter, não vai ter risco de você puxar um lado mais ou outro, tá bom? Então, faça isso. Eu gosto de fazer assim e eu já começo costurando aqui desse lado e vou até um lado e depois volto fazendo o outro lado. Se você achar melhor somente colocar um grampo aqui e começar lá no final, também dá certo, tá bom? Também pode ser. Você vê o jeito que pra você é mais fácil. Pra mim, eu acho que assim é mais fácil. Então, eu já pego aqui e aí eu já vou começar a costurar aqui, aonde eu marquei, aonde eu segurei, tá bom? Então, eu já vou começar a costurar aqui. Então, eu vou distribuir aqui essa renda, esse lado da renda, aqui até aqui embaixo, né? Então, eu vou esticar aqui só pra você ver. Tem o tamanho exato, certinho, ó. Não vai ter perigo de faltar. É só para que a distribuição fique certinha, fique perfeitinha, tá?
Então, aqui eu seguro, sem esticar, e já vou costurar esse lado da renda aqui no hobby. Ah, vai ficar com, tipo, uma emendinha de costura lá em cima, na parte das costas? Vai, mas nem vai dar pra ver, né? Nem vai ser perceptível, não. Ó. Vou costurar aqui mais um pouco, depois eu pego lá a pontinha de novo. Então, aqui eu já vou pegar novamente as duas pontinhas. Já vou segurar aqui. E aqui eu vou acertando aqui o tecido com a renda. Então, pessoal, chegando aqui, da mesma forma, você vai pegar essa pontinha, vai unir aqui. E aqui, tá vendo? Vai dar esse, meio que vai sobrar um pouquinho de renda aqui, tá bom? Que é esse biquinho aqui. Vai estar sobrando esse biquinho, sim, porque aqui nós vamos fazer uma costura reta, tá bom? A gente não vai fazer aqui e depois descer, não. Aqui a gente vai fazer uma costura retinha, tá bom? A gente vai fazer como se essa costura aqui fosse reta, tá? Então, a renda, quando a gente vai cortar, dá esse biquinho, né? É muito difícil a gente fazer ela ficar reta na hora de cortar. Então, ela vai dar esse biquinho aqui, mas aí a gente vai fazer ela ser aqui reta, tá bom? A gente vai acertar, ó. E aqui eu vou trazer aqui a costura. Aqui reta, tá bom? Ó. Vou acertar. E vou trazer essa costura aqui, tirando aquela pontinha da renda. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tá vendo? Pra não dar aquele bico. Porque se você fizer aquela costura seguindo aquele bico, ela não vai ficar retinha assim. Não vai ficar sentadinha assim, tá? Então, do outro lado vai dar pra você ver melhor como eu vou fazer, tá bom? Ó, novamente, aqui, né, onde eu comecei, tá bom? Aqui onde eu comecei. Eu vou fazer agora, como eu disse pra vocês, eu gosto de deixar a renda por cima do tecido. Então, agora eu vou começar aqui do final. Vai ter algum problema? Não, vai ser tranquilo. Então, eu vou começar aqui do final justamente pra você ver. Ah, por que que eu tenho que começar só lá de cima? Não, dá pra você começar aqui do final também, tá? Vamos acertar aqui. Essa pontinha vai sobrar. Então, agora eu vou começar aqui a costura pela parte da barra, né? Pela parte da renda, pra você ver que dá certo também, né? Vamos acertar aqui as pontinhas da renda. E aqui, olha, essa pontinha, se você quiser primeiro acertar aqui, dar mais uma acertada aqui antes, você pode, mas eu deixo assim para mim saber até onde a minha costura vai quando eu vou costurando aqui no tecido. Então, eu preciso ter um norte aqui, porque se eu faço assim, eu vou perder isso. Então, eu deixo essa pontinha, daí eu vou acertar ela aqui, mas eu vou retirar ela agora na costura, porque essa costura aqui ela vai ficar reta, então eu preciso acertar aqui com a renda, aqui no tecido, eu preciso acertar, então eu vou tirar essa pontinha aqui fora, ó, eu vou acertar, tá vendo? Essa pontinha aqui ela vai sair, tá? Eu preciso dela para ter o norte aqui, mas agora na costura eu vou fazer essa costura meio que reta aqui. Não posso vir aqui e depois fazer assim, porque senão não vai ficar com acabamento bonitinho, tá? Não vai ficar retinho. Então, eu vou trazer aqui agora essa costura meio que acertando ela aqui, tá? Pra ficar mais reto, ó. Vou tirar esse biquinho praticamente todo aqui.
Eu vou acertar ele aqui com o tecido. Eu vou acertar aqui. Meu tecido tá aqui. Eu vou fazer essa costura aqui reta, ó. Agora, como que eu vou fazer aqui pra acertar, pra que fique certinho até aqui em cima? É a mesma coisa daquilo que eu já falei pra vocês, né? Você vai pegar aqui o finalzinho onde começou. Você vai distribuir aqui a renda em todo o seu tecido. E você vai segurar aqui, tá bom? E você vai trazer aqui, sempre segurando, sempre acertando, tá? Ó, vou segurar aqui e vou começar a costurar. Depois, a gente vai acertando ao longo da costura. Não vai ter perigo de sobrar renda lá no final da costura ou de faltar renda lá no final da costura. Então, o segredo é você fazer isso. Vai segurando aqui, vai acertando, tá bom? Ó, segurou aqui, vai acertando, vai distribuindo a renda aqui com o tecido, tá? Vai distribuindo, aí você segura, ó. E aqui acerta novamente. Vou puxar aqui só pra não ficar caindo, ó. Tá vendo? Vai ficar certinho, não vai sobrar nem tecido nem renda, tá? Vai segurando. Então, aqui. Se chegar aqui no final, eu tô percebendo que tá sobrando um pouquinho de renda. Dá uma leve esticada no seu tecido de baixo. Ou então, tá faltando um pouquinho de renda, né? Então, dá uma esticadazinha de leve na renda, mas de forma que não fique franzido, tá bom? Que aqui se ficar, ó, tá vendo? Aí fica assim, né? Tudo bem, você pega aqui, ó, acerta. Não pode ficar muito, porque se ficar muito, vai ficar franzido, vai ficar feio, tá? Então, trouxe aqui, ó. Então, pronto. Já costurou aqui até o final. Vou virar aqui pra ver como ela ficou. E agora falta a tira de amarração, né? Que aqui, como eu vou montar, né? Eu sempre gosto de fazer a costura aqui toda, pra não ter que costurar um pouquinho e depois parar. Eu gosto de fazer a costura toda. E aí, depois, como eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu vou medir aqui 15 centímetros, que é um tamanho que eu acho que fica bom, tá bom? Aí, eu vou medir aqui 15 centímetros, ó. 15 centímetros. E aqui, agora eu vou abrir aqui um pouquinho essa costura. Poderia ser mais fácil costurar um pedaço, parar a costura e continuar de novo costurando? Poderia ser, você já poderia deixar essa abertura aqui, quando você estiver costurando essa lateral, tá? Mas pra mim, assim, fica mais fácil. Eu acho que fica mais retinho, mais certinho, né? Então, aqui eu abro aqui um pedacinho aqui da costura. Aí você pode escolher o lado também. Geralmente eu coloco do lado, aqui do lado esquerdo pro lado direito. Agora eu nem sei se eu marquei, se era o lado direito ou se era o lado esquerdo. Mas tudo bem, do lado esquerdo pro lado direito fica bom. Se você quiser do lado direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito, aí da forma que você achar que fica melhor, tá? Pra tá amarrando. Ele vai ser costurado somente de um lado. Então, você escolhe aí o lado que você achar melhor, tá? Então, abrindo aqui essa costurinha. Aqui vai ser onde eu vou costurar a tira de amarração, tá? Então, acho que já tá bom. E agora, nós vamos desvirar a nossa tira.
É como ela é larguinha. Eu já desviro ela assim mesmo, tá bom? Não precisa de usar nenhum aparelho. Ó, pode trazer ela aqui. Eu acho que é o jeito que é mais fácil. Ó, trouxe até o final, segura aqui. Pronto, puxa aqui. Então, olha que linda, a costura dela fica aqui pra dentro, fica embutido, né? Também nem aparece. Vou desvirar aqui o outro lado. Vou segurar aqui também. Pronto. Já puxei aqui, acerto os cantinhos. Pronto. E agora nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui, o lado que foi costurado, ó, o lado da costura. Ó, vou trazer aqui pro meio também. Vou pegar o mesmo jeito do outro lado. Ó. E vou juntar aqui costa com costa. O lado da costura vai ficar pra fora, tá? Ó, costa com costa. Vou unir aqui. Se você quiser já colocar direto lá, pra unir lá, tudo bem. Mas vamos unir aqui porque vai facilitar na hora de colocar lá no hobby. Então, pronto, eu já uni aqui costa com costa, do mesmo jeito que tá aqui. Nós vamos vir aqui por dentro, ó, e vamos colocar aqui. Verifica se a abertura for suficiente, no meu caso aqui tá um pouquinho apertado, eu vou enlarguecer aqui só um pouquinho. Cá também. Pronto, já enlargueci aqui o suficiente. Tá na largura certa aqui. E agora é só passar uma costurinha aqui, fechando. Ah, se eu quiser já colocar isso daqui, a hora que eu estiver fechando o hobby, pode ser. A hora que você estiver fechando o hobby, você já pode trazer essa tira de amarração, já colocar. Aí fica o seu critério, tá bom? Aqui não vai alterar nada, né? Eu vou tirar essa sobra de linha aqui. Aqui também. E pronto. Então, ele vai ficar assim, quando você for amarrar, a costurinha vai ficar pra dentro, não vai ficar aparecendo. E ele ficou assim, lindíssimo. Então, o que nós vamos fazer agora? Apenas um acabamentinho aqui, nessas duas barras e nas mangas. Então, nós vamos fazer isso lá na máquina reta e zigue-zague para finalizar o nosso rolo. Então, aqui na máquina reta e zigue-zague, nós vamos fazer o acabamento. Então, nós temos aqui essas pontinhas de renda, né? Então, eu gosto de fazer o acabamento assim. Eu coloco aqui já um pouquinho, né? Aqui antes, né? Para poder ficar melhor. E aí, aqui, o ponto do acabamento eu coloquei no zigue-zague, né? O menorzinho aqui. E aqui eu vou colocar 1,5, tá bom? E aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos estar costurando daqui pra cá, porque aqui, às vezes, essa rendinha, a máquina, às vezes, entra a rendinha lá dentro. Então, pra isso não acontecer, a gente vai começar aqui. Vou fazer aqui um retrocesso.
Vou trazer aqui novamente. Pronto. Então, aqui já vou tirar essas sobras de linha. E pronto, o acabamento aqui já ficou prontinho. Vamos fazer a mesma coisa na outra manga. A outra manga. Aqui. Então, esse é o jeito mais fácil pra gente fazer retrocesso, fazer acabamento em renda, tá bom? Em vez de você colocar aqui pra vir, você coloca a pontinha pra cá, tá? Em vez de ser o contrário. Aqui vou costurar até a pontinha. Vou dar o retrocesso, porque aí aqui eu ajudo aqui, dando uma puxadinha. E vou trazer novamente a costura até aqui. Tirar aqui as sobras de linha. Então, pronto, acabamento pronto. Vou fazer no final aqui das duas rendas aqui da barra. Também da mesma forma. Vou começar aqui do meio aqui, um pouquinho. Então, eu não corto essas pontinhas até fazer o acabamento por isso, porque que ajuda, né? Ó, vou colocar aqui. Vou começar aqui a costura. Aqui vou fazer o retrocesso e aqui eu ajudo com essa pontinha, ó. Vou segurar aqui. E aqui eu trago novamente. Vou cortar a sombra de linha. O acabamento bem certinho. Vou fazer do outro lado. Aqui. Ah, não, aqui é a manga. Tecido grande, eu tô me perdendo aqui das pontas. Aqui. Achei. Tirei as sobras de linha. Então, pronto. São só essas 4 partes que tem acabamento, né? O bom desse hobby é isso. Ele só tem 4 encontros aqui de renda para fazer acabamento. E está finalizado, tá bom? Então, ele ficou lindíssimo. Como é uma peça grande, não dá para mostrar todo ele para você aqui. Mas você vai ver ele lá na nossa manequim. Bem bonito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de fazer este belíssimo hobby. Como eu falei no início, esta modelagem, né, está no Moldes Clube. O link está logo aqui abaixo para você adquirir, né, essa modelagem e muitas outras, né, que toda semana sai uma modelagem nova do Moldes Clube, né, uma modelagem de dormir, uma modelagem íntima, uma modelagem moda praia e uma moda fitness. Então tem modelagem nova saindo no Moldes Clube toda semana e você pode ter acesso a essas modelagens em todos os tamanhos, que o link está logo aqui abaixo. Eu quero que você deixe também seu comentário se você está gostando, né? Eu tenho certeza que vai estar, porque a professora Eliane explica muito bem também, né? Aprendeu comigo. Então deixe o seu like, se inscreva no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.